Olá pessoal, vamos retomar a análise do título 4 do Regimento Interno da Alerj. Este título trata sobre as proposições e os processos legislativos. Neste vídeo finalizaremos este título 4 tratando dos capítulos 2, 3 e 4. Vamos começar tratando do capítulo 2, que fala dos requerimentos a partir do artigo 104. Artigo 104. Os requerimentos independem de parecer das comissões e assim se classificam. Inciso 1. Quanto à competência para decidi-los, a linha A, sujeitos apenas a despacho do presidente da Assembleia. A linha B, sujeitos à deliberação do plenário. Então, quem vai decidir sobre o requerimento? Ou vai ser o presidente da Assembleia, ou vai ser o plenário da Assembleia também. Inciso 2, quanto à maneira de formá-los, ou o requerimento vai ser verbal, ou vai ser escrito. Vamos ver agora os requerimentos que são sujeitos a despacho do presidente. Artigo 105. Será despachado imediatamente pelo presidente o requerimento verbal que solicite, inciso 1, a palavra, inciso 2, permissão para falar sentado, inciso 3, posse de deputado, inciso 4, leitura pelo primeiro secretário de qualquer matéria sujeita ao conhecimento do plenário, inciso 5, retirada pelo autor de requerimento verbal ou escrito apresentado sobre proposição constante da ordem do dia, inciso 6, verificação de votação, inciso 7, informações sobre a ordem dos trabalhos ou sobre a ordem do dia. Inciso 8. Verificação de presença quando evidente a falta de quórum. Inciso 9. Inserção no Diário Oficial do Poder Legislativo ou nos anais de documentos ou publicações. Todos esses requerimentos são feitos de forma verbal e vai ser despachado a critério do presidente. Poderá ser aceita ou não o que está sendo solicitado no requerimento. Artigo 106. Os requerimentos que ainda são sobre o despacho do presidente, mas agora por escrito. Será despachado pelo presidente e publicado no Diário Oficial do Poder Legislativo o requerimento escrito que solicite, inciso 1, audiência da comissão quando formulada por qualquer deputado. Inciso 2, licença a deputado. Inciso 3, a inclusão na ordem do dia de proposição em condições regimentais de nela figurar. Inciso 4, a retirada pelo autor de proposição da ordem do dia sem parecer ou com parecer contrário. Inciso 5, a retirada pelo autor de proposição para arquivamento definitivo. Artigo 107. Os deputados podem requerer informações objetivas de interesse particular, coletivo ou geral acerca dos atos e projetos do Estado e dos municípios, bem como dos respectivos órgãos da administração pública direta ou indireta, conforme dispõe o artigo 101 da Constituição Estadual. Agora chegamos nos requerimentos que estão sujeitos ao plenário. Artigo 108. Será verbal o requerimento e dependerá de deliberação do plenário, mas não sofrerá discussão, o requerimento de, inciso 1, prorrogação de tempo de sessão, inciso 2, votação por determinado processo. Então, será verbal, quem vai decidir é o plenário se aceita ou não aquele requerimento. Artigo 109. Será escrito agora o requerimento, dependerá de deliberação do plenário, mas também não sofrerá discussão, o requerimento de, inciso 1, inclusão de proposição na ordem do dia, nos termos do parágrafo 1º do artigo 47 deste regimento, inciso 2, constituição de comissão de representação, inciso 3, encerramento de discussão, inciso 4, retirada pelo autor da proposição principal ou acessória, com parecer favorável. Vimos anteriormente, se o parecer for contrário, aí é a critério por decisão do presidente fazer
esta análise. O requerimento também vai ser escrito, mas aí vai ficar a sujeição do presidente e não mais do plenário. Inciso 5, destaque. Artigo 110. Será escrito, dependerá de deliberação do plenário e sofrerá discussão o requerimento de, inciso 1, moção de desaprovação a atos de secretários de Estado, conforme previsto no inciso 31 do artigo 99 da Constituição Estadual. Inciso 2, voto de aplauso, regozijo, louvor ou congratulações por ato público ou acontecimento de alta significação, desde que não implique apoio ou solidariedade aos governos federal, estaduais e municipais, e voto de censura quando subscrito no mínimo por 10 deputados. Inciso 3. Manifestação por motivo de luto nacional ou pesar por falecimento de autoridades ou personalidades relevantes nacionais ou estrangeiras. Inciso 4. Constituição de comissão especial ou de representação. Inciso 5. Não realização de sessão. Este inciso 4 do artigo 110, ele apresenta que a constituição de comissão especial vai ser feita o requerimento por escrito e vai sofrer discussão. O problema é a constituição de comissão de representação, porque estamos vendo aqui que também vai precisar de discussão. Porém, vimos no artigo anterior, no artigo 109, que não vai precisar de discussão também a constituição de comissão de representação. Então, o que você vai ter que pensar na hora da prova? Não vai aparecer esta questão, porque o examinador também vai estar na mesma situação que você. Ele tem dois dispositivos, um dizendo que vai precisar de discussão e outro que não. Se ele cobrar algo neste sentido, será sobre a comissão especial. Aí o requerimento para a constituição de comissão especial, não há dúvida que deve ser por escrito, vai sofrer discussão e está sujeito ao plenário e não ao presidente. Tá? Seguindo, inciso 5, não realização de sessão. Inciso 6, adiamento de discussão ou votação. Inciso 7, audiência de comissão sobre proposição na ordem do dia. Inciso 8, convocação de secretários de Estado ou procuradores gerais na forma prevista no artigo 100 da Constituição Estadual. Inciso 9, realização de sessão solene. Parágrafo único. Os requerimentos previstos nesta sessão serão automaticamente deferidos pelo presidente quando assinados pela maioria absoluta dos deputados da Assembleia, excetuados os previstos nos incisos 8 e 9 deste artigo, que são para convocação de secretário ou procurador e também para realização de sessão solene. Chegamos no capítulo 3, que trata sobre as emendas e trata da prejudicialidade. Para mim, todo regimento interno de casa legislativa, eu sempre estudo a matéria de emenda, porque é muito comum a banca examinadora cobrar estes artigos que abordam emendas às proposições, né? Então, eu peço a você uma maior atenção na leitura destes artigos e uma melhor compreensão sobre o que é cada uma destas emendas. Por favor, tente compreender, vamos lá, que vai dar tudo certo. Artigo 111. Emenda é a proposição apresentada como acessória de outro. As emendas podem ser supressivas, substitutivas, modificativas, aditivas ou de redação. Então, podemos ter aqui na Alerj 5 emendas: supressiva, substitutiva, modificativa, aditiva ou de redação. Vamos ver o que é cada uma. Parágrafo 1º. A emenda supressiva consiste no quê? É aquela que manda erradicar qualquer parte de outra. Retirar algo. Por exemplo, a proposição, o projeto de lei tem 10 artigos. Vem uma emenda supressiva e determina que retire o artigo 8º. Necessariamente tem que ser uma emenda supressiva. Parágrafo 2º. Emenda substitutiva é a que pretende suceder a outra.
Veremos no parágrafo 4º, também no artigo 112, que o substitutivo, que é chamada emenda substitutiva, é aquela que sucede a outra e tem a alteração substancial da matéria. Tá? Por que eu quero frisar esse nome substancial? Porque a prova pode trazer emenda que altera algum dispositivo. Se alterou substancialmente, aí vai ser uma emenda substitutiva. Conforme o parágrafo 4º, se não modificar substancialmente, aí vai ser uma emenda modificativa. É nestas duas emendas que normalmente as questões abordam e confundem os candidatos. Tá? Vamos ver o parágrafo 3º. Emenda aditiva é a que se acrescenta a outra. Então, eu tenho 10 artigos no meu projeto de lei inicial, quero apresentar uma emenda aditiva para criar o artigo 11. É possível, vou acrescentar dispositivos num projeto existente. Tá? Parágrafo 4º, emenda modificativa é a que altera a outra sem modificá-la substancialmente. Se modificar substancialmente, aí vai ser chamada de emenda substitutiva. E parágrafo 5º, emenda de redação é a que se destina a corrigir falhas de redação, absurdos manifestos ou incorreções de linguagem. Artigo 112. Os substitutivos são emendas que alteram substancialmente as proposições e só podem ser apresentados por comissões com a assinatura da maioria absoluta de seus membros. Parágrafo único. Sempre que é apresentado substitutivo por outras comissões que não a de Constituição e Justiça, o projeto voltará a esta comissão, que se pronunciará quanto à constitucionalidade ou não do substitutivo. A FGV cobrou exatamente este parágrafo único do artigo 112 na prova de procurador da Alerj, realizada no início de fevereiro. Sempre as bancas cobram este tema, porque confunde, né? Cada regimento tem sua peculiaridade. Artigo 113. Admitir-se-á ainda subemenda à emenda. A subemenda só pode ser apresentada por comissão em seu parecer e se classifica, por sua vez, em supressiva, substitutiva, aditiva e de redação. Vimos que as emendas têm supressiva, substitutiva, aditiva, modificativa e de redação. Né? As subemendas não têm, portanto, apenas as modificativas aqui na Alerj. Artigo 114. Não serão aceitas emendas, subemendas ou substitutivos que não tenham relacionamento imediato com a matéria da proposição principal. Artigo 115. As emendas só poderão ser apresentadas quando as proposições estiverem em exame nas comissões ou quando em ordem do dia. Lembra essa situação quando estudamos o prazo das comissões, né? As comissões têm 3 dias para emitir o seu parecer, se for regime de urgência, 9 dias em regime de prioridade, 14 dias em regime de tramitação ordinária. No parecer da comissão, teremos o relatório, o parecer do relator e aí o parecer da comissão. Uma vez lido o relatório pelo relator e ele leu o seu parecer, aí abre-se a discussão na comissão. É neste momento, na discussão da comissão, que pode haver a apresentação de emendas na comissão. Porém, se não tiver emendas na comissão, tiver a sua aprovação e foi ao plenário, lá no plenário também é possível apresentar emendas no momento da ordem do dia. Uma vez apresentadas emendas, voltam as emendas a serem analisadas pelas comissões necessárias para analisar a matéria, e aí as comissões terão o mesmo prazo, 3 dias, 9 dias e 14 dias, a depender da tramitação da matéria, para analisar as emendas, para depois voltar novamente para o plenário. Capítulo 4. Da retirada de proposições. Artigo 116. O autor poderá solicitar em todas as fases de elaboração legislativa a retirada definitiva de qualquer proposição, cabendo ao presidente deferir o pedido quando ainda não houver parecer ou este lhe foi contrário.
Se tiver parecer, o requerimento de retirada vai ser decidido pelo plenário. Parágrafo 1º. Se a proposição tiver parecer favorável de uma comissão, embora o tenha contrário de outra ou outras, caberá ao plenário decidir sobre o pedido de retirada. Parágrafo 2º. As proposições de comissão só poderão ser retiradas a requerimento do relator ou do respectivo presidente, num e noutro caso, com a anuência da maioria de seus membros. Então, as proposições que forem apresentadas por comissão, elas também podem ser retiradas. E aí, essa decisão caberá à maioria dos seus membros e o requerimento vai ser feito ou pelo relator ou pelo presidente da comissão. Aqui apresentamos 3 pontos principais deste vídeo que acabamos de visualizar. Um abraço a todos e até a próxima.